Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Human Behind. Hoje trago-vos uma convidada muito especial e cheia de energia. Ela é a Ângela Silva, está aqui ao meu lado, virtualmente, e é founder da Equal, é autora do livro Aprende por Ti, a arte de gerir o teu negócio, é mentora de slow business e ajuda empreendedores a trabalhar menos e a viver mais. Muito bem-vinda, Ângela. É uma Obrigada. Aqui. Obrigada. Obrigada, é tão bom teres-me convidado. Já estamos aqui em conversas online já há algum tempo e estamos muito alinhadas na filosofia de vida, no propósito. Portanto, obrigada pelo convite. Naquilo que eu puder partilhar e contribuir, conta comigo e muito obrigada por estarmos aqui as duas a conversar, sem guião, sendo só nós, diria eu. Autênticas, genuínas e a deixar fluir. E a deixar fluir, exatamente, é deixar fluir mesmo. É uma das coisas que eu mais aprecio em ti, Ângela, é mesmo essa tua fluidez, essa autenticidade e é bom estar com pessoas assim, é muito bom. Mas sabes que nem sempre fui assim. Queres começar por aí? Tu é que sabes, tu é que mandas, you're the boss. Ok, you're the boss. Então tu andaste pelo mundo corporativo de uma forma diferente daquela que estás agora, passaste pela Sonai, passaste pela Bosch, e eu tenho aqui uns apontamentozinhos para não perder, porque tu és uma convidada riquíssima em termos de inspiração e testemunhos, e eu espero que o nosso tempo seja generoso connosco e nos permita falar aqui de tudo aquilo que eu gostava que as pessoas conhecessem mais sobre ti. Tu tens no teu LinkedIn que de antes trabalhavas cerca de 14 horas por dia, inclusive a fins de semana. Claro. Mas agora não é assim, porque slow business. Ângela, contar um pouco do teu percurso. Como é que uma mulher passa de 14 horas diárias, workaholic, portanto, certo, para reformada aos 35 e agora fazes férias de 3 meses por ano? É uma maravilha. Agora a audiência colada ao ecrã. Toda, não é? Portanto, tipo... o palco é teu. Olha, foi assim, e para não entrarmos nem monopolizar muito aqui esta parte, mas fazendo assim um resumo de tudo, tudo aquilo que tu falaste de eu ser workaholic, de trabalhar imensas horas, eu quero apenas reforçar a ideia de que eu adorava esta adrenalina. E por isso é que eu compreendo tão bem quem ainda está nessa adrenalina, não é? De horas de fazer acontecer, porque gosta verdadeiramente daquilo que faz. Então eu sinto que o meu ponto de início, que fazia todo o sentido para mim naquela altura, essas 12, 14 horas, quando eu estava na Bosch e eu era líder de departamentos, eu tinha várias linhas de produção à minha responsabilidade, e portanto eu recebia chamadas às 4 da manhã, às 9 da noite, eu estava com os meus amigos, eu estava sempre ao telefone. Eu tinha que ir lá coordenar as equipas de fim de semana, eu tinha que dar formações. Então, havia muita intensidade. É óbvio que não era tudo perfeito, não sei o quê, atirava a toalha ao chão e às vezes chateava-me. Mas eu gostava disto, sabe, Paula? Isto dava-me aquele combustível, aquela adrenalina. E eu sempre fui muito vista, isto para depois fazer o paralelo, daquela mulher forte, determinada, que consegue alcançar tudo aquilo que quer. Que eu metia uma coisa na cabeça e acabava por acontecer. Só que o meu corpo começou a manifestar alguns sinais. O universo, eu vou dizer agora assim, o universo começou-me a querer mostrar outro caminho. Então eu comecei a ter sintomas físicos de cansaço, úlceras. A minha úlcera foi tão forte, só para perceberes que na altura eu não sabia o que é que se passava comigo, eu nem a minha própria saliva aguentava. Eu parecia que tinha um ácido e que eu própria me estava a corroer. Olha que lindo! E no fundo era isso que eu sentia, mas não percebia o significado. Eu estava-me a corroer a mim própria.
Então, eu adorei toda esta fase de Bosch. A Sonai foi diferente. A Sonai eu já era coordenadora da Academia de Lean Kaizen a nível ibérico, além de ser consultora interna das equipas, além de dar muita formação, orientar os formadores, fazer muitos projetos, muito gestora de projeto também. Já não era aquilo de me ligarem à meio da noite, mas eram mais as viagens de 3 da manhã, que acordava, apanhar um avião e chegava a casa às 11 da noite de moderar um workshop e ter flip charts na parede com post-its, essas coisas todas. E de gerir projetos com grande responsabilidade, com muitos milhões envolvidos. Então eu adorava tudo isto. Até que, e aqui é o turning point, não é? O ponto de viragem, até que eu decido engravidar, não é? Comeu mais que tudo, e tive abortos. Pronto. E tive abortos e foram processos assim mesmo muito chatos fisicamente, psicologicamente. Sei que existem outros que são mais leves, agora ao falar com outras pessoas. O meu foi daqueles mesmo dos durinhos. Mas, lá está. O universo, e tu se calhar vais concordar com aquilo que digo, o universo sabe mesmo sempre aquilo que faz, não sabe, Paula? Exato, concordo. Yeah, Mesmo quando dói. Nada acontece por acaso. Só que na altura eu fiquei muito revoltada com os abortos e eu não falava disto com ninguém. A minha mãe não soube. Eu era forte, portanto eu não podia dar parte fraca, sabes? Tipo, lidar com tudo sozinha, sem pedir ajuda a ninguém, porque eu não posso ser a fraca. E durante muitos anos foi assim. E então os sintomas físicos vieram, até que veio a gravidez da minha pipoca, que nasceu e que tem agora 5 anos, e que para ela, se calhar estar aqui connosco, o médico disse-me que provavelmente o meu ritmo de trabalho podia ser uma das causas dos abortos. Então eu levei assim uma grande chapada. Eu disse, o quê? Quer dizer, aquilo que eu mais quero na vida, que é ser mãe neste momento, está a ser impedida pelo meu trabalho, pelo meu excesso. Então foi uma grande chapada de luva branca que me acordou, e eu digo que os meus filhos que vieram e que não nasceram, porque eu não sou mãe de uma, sou mãe de 3, e os meus filhinhos são a minha luzinha, que eles me vieram acordar para a vida e vieram mostrar um outro caminho, que é o caminho do meio, do equilíbrio, de uma maior leveza. Pronto, e aí, quando eu engravidei, fui obrigada a parar pelo médico. Ele disse, não, vamos parar. Ele parou mais 3 semanas de gravidez, eu não disse 3 meses. Ele parou mais 3 semanas de gravidez. E então eu saí da Sonai assim, cheia de medo, que voltasse a acontecer um novo aborto, mas muito convicta de que a minha prioridade tinha mudado nesse momento. E a pipoca nasceu e eu já não consegui voltar atrás. Porquê? Porque a minha prioridade foi uma escolha consciente que eu disse, eu quero que a minha vida seja diferente. E daí ter passado de 14 horas, sábados e domingos, para uma vida em que eu crio e me despeço das multinacionais para ajudar os pequenos negócios. E em que eu também decido trabalhar menos e viver mais. Com as metodologias que felizmente eu tenho, de gestão de projetos, de liderança, liderei sempre equipas, a parte estratégica de negócio, felizmente eu tive isso, agora eu consigo perceber melhor, para agora conseguir ajudar outros, mas com leveza, que é, Ângela, acorda, não é preciso trabalhar muito, só preciso trabalhar naquilo que é essencial. E foi assim que eu criei o meu negócio em 4 horas por dia, e que tudo isto que agora, como mentora de Slow Business e Slow Life, não é, está a acontecer. Foi assim um resumo da minha viagem da forte, da determinada, para agora uma pessoa que já não precisa ter aquela máscara porque eu pus essa máscara há muito tempo, a máscara de não precisar de ajuda de ninguém,
a máscara de eu consigo, eu faço, eu sou forte, determinada e eu preciso de provar aos outros que eu tenho valor. Ainda hoje de manhã eu falava sobre isso na minha live que fiz sobre o movimento do meu livro, que entretanto escrevi, que é essa máscara de provar aos outros. Tipo, eu mereço ganhar este salário e ter estes benefícios todos e não sei o que é, então para eu provar eu tenho que trabalhar imenso para justificar o meu valor. Quando o valor não vem de fora, o valor vem de dentro. E aí vem depois todo um percurso que se expande não só para o lado racional, mas para outros lados, que provavelmente irá calhar na conversa. Muito provavelmente, muito provavelmente. Ângela, é tão maravilhoso o teu percurso e tu falas numa coisa que deixa as pessoas a pensar, que é a reforma aos 35 anos. Como assim, reforma aos 35 anos? É mesmo literal a reforma na segurança social? Ou é uma reforma de vida, uma metáfora? Então eu vou fazer o seguinte, antes de responder, eu vou fazer a pergunta para todos os que estiverem a ver e vou-te fazer para ti, porque os outros não vão conseguir responder, olha, vais ter que ser tu. Portanto, olha, lamento, eu agora vou ser a entrevistadora. Boa. Vamos trocar de papéis. Que é, qual é o conceito de reforma para ti, Paula? Pois, exato. Na sociedade, antes de responder por mim, que é uma pergunta difícil, na sociedade é passares a receber uma reforma do Estado e eventualmente parares de trabalhar e viveres a tua vida como prioridade tu, como ser humano e não aqui é. E perguntaste? Esse lado pessoal, não é? Ou seja, no fundo a reforma que é um conceito, essa é a parte legal, ok? Mas qual é a vida que vais estar a viver com esse conceito de reforma? Exatamente. Para mim, Ângela, para mim é teres liberdade para seguires o teu propósito, aquilo que te move, aquilo que te faz acordar todos os dias, aquilo que te faz brilhar os olhos e que faz sentido para ti. E para mim isso é servir, é ser feliz, porque se eu não for feliz e não estiver bem, eu não vou poder servir. Se eu estiver bem e feliz e me cuidar em primeiro lugar, eu vou poder, como diz a Lisa Nichols, não servir da minha chávena, mas servir do meu pires, do meu transbordar, do overflow. Então, porque a chávena é para mim mesmo. E depois o pires, estou-me a arrepiar toda, já me arrepiei toda a falar contigo agora. E o pires é o que transborda, então nós temos que servir do que transborda. A chávena é para nós, é para nos nutrirmos. Então a reforma, para mim, aqui não falando no sentido legal, é isso, é tu viveres plenamente para o teu propósito. E quando é assim, a magia acontece, é mágico. Respondi-te? Que é a reforma. Respondeste a tua resposta. E que está sempre tudo certo. E, portanto, o que é a reforma para cada um de nós? É estar sentado com uma manta a receber um subsídio? O que é? É esperar para viver a vida e de fazer aquele cruzeiro, quando se calhar eu já não vou ter energia para o fazer? É esperar para viver a vida, quando eu não sei se vou ter saúde para viver? Então, o que é a reforma para cada um de nós? Como é que eu quero viver a minha vida na reforma? E a questão do legal, eu percebo-a, mas eu não dependo como empresária, e por isso escolhi o meu caminho, eu não dependo do legal para ter a minha reforma, porque a minha reforma do subsídio da reforma está a ser criada antes de eu depender de um outro, que é um conceito que eu adoro, que é a responsabilidade, que é muito difícil, porque é muito mais fácil eu estar à espera do outro para me garantir e nutrir as minhas necessidades financeiras, coisa que nunca o fiz. Por isso é que eu, além de ser mentora de slow business, eu sou investidora. Eu tenho ações, eu invisto em imobiliário com o meu marido, eu sou designer, eu tirei o curso de design e eu faço os conceitos dos apartamentos. Então existe aqui
algo que não é como mentora de Slow Business, mas como uma parte integrante da minha literacia financeira, de responsabilidade a trazê-la para mim, para que não dependa dos outros para viver a reforma que eu quero viver. Então, para mim, reforma, quando eu digo que me reformei aos 35 anos e assim foi para mim, que pode não ser a mesma e o conceito para os outros e pronto, e cada um terá o seu conceito, mas para mim a reforma não é chegar ao final, 66 anos e agora o que é que eu faço à minha vida? Eu ia morrer. E, aliás, está provado, se quisermos ir então à parte da ciência, está provado cientificamente que quando as pessoas, e eu conheço casos de pessoas superativas que terminaram de trabalhar e que deixaram de ter um propósito. Aquilo que tu falaste que é muito importante, que é ter um motivo para acordar e acreditar. E quando nós deixamos de ter este motivo para, pode ser até os netos, cuidar dos netos, ajudar os filhos, participar, ajudar aquele amigo e não sei o quê, isto é estar no ativo. Ok? Então, quando nós deixamos de ter um propósito, as doenças vêm. Porque nós enfraquecemos a nossa energia e tudo baixa. E deixamos de dar, e quando nós deixamos de dar, nós deixamos de receber. É verdade. Tão poderoso. Então, o que é reforma para cada um de nós? Para mim, foi quando eu decidi me despedir das multinacionais e ser regrada pelos outros para ser regrada por mim. Liberdade, responsabilidade, e eu imagino-me a dar palestras, formações, escrever até o fim da minha vida, porque quando eu trabalho 4 horas por dia, eu tenho tempo para me nutrir, e como tu disseste, o exemplo, adorei o teu exemplo, eu tenho tempo de servir daquilo que sobra da minha chávena, porque eu não sou nenhuma santa, mas eu estou no meu caminho da cura, porque se eu tivesse em iluminação já tinha morrido, né, que é o patamar máximo energético, portanto eu já tinha morrido e já não era necessária aqui na Terra, porque já não tinha nada a trabalhar, os meus karmas estavam todos limpinhos, maravilha, já tinha ido, não é? Já ia ajudar do lado de cima. Como assim não é? Como eu ainda tenho coisas a trabalhar em mim, mas estou muito atenta àquilo que eu tenho que trabalhar em mim, às minhas sombras, para trazer mais luz, então sim, faz sentido, que é fazer aquilo que eu acredito todos os dias, agora não para provar ao outro que sou capaz, porque eu já sei que sou. Então eu faço aquilo que faz sentido para mim, mesmo que se calhar não faça sentido para o outro, mas isto foi muito difícil de conseguir chegar à confiança e serenidade. Sem a validação do outro, sem a aprovação, sem... E ainda continuo no caminho. Sim, claro. Ainda continuo no caminho. Claro. Mas trabalhei e tenho trabalhado muito esta parte mais espiritual, mais da ligação com o meu ser, conexão com a minha alma, que me permite estar mais inteira. E quando nós estamos mais inteiros, nós fazemos as coisas porque acreditamos, a nossa energia vibra mais alto e tudo vem ter até nós, como nós estávamos a falar, antes de até ter começado a gravar, não é? E tu foste tão lindo, tipo, eu estou a manifestar e estou a receber. Eu disse, tu estás a receber aquilo que tu és. Exatamente. E por isso estás a receber, não é? Então, o que é reforma para cada um de vocês? E como é que a querem viver? Olha, Ângela, se o podcast terminasse agora já tinha valido a pena. Brutal, grande reflexão, muito bom. Eu não sabia esse conceito, soube agora pela primeira vez, faz todo o sentido, o que acabaste de contar, faz todo o sentido. Aliás, o que não faz sentido nenhum e nunca me fez sentido na minha cabeça foi mesmo esta história de nós trabalharmos até aos 65, 66 e depois, quando já não temos energia, e eventualmente até algumas situações de saúde, isso já, por motivos. O cruzeiro tem que ser feito agora. Exato. A autocaravana tem que ser feita agora, não é que eu tiver 60 e tal anos. Exatamente, não faz sentido, certo. Nós vivemos de uma forma nonsense,
Yeah? Portanto, mas lá está, é muito aquilo que a sociedade nos incute isso. e às vezes é difícil, eu percebo que seja muito difícil e contra a natura irmos em pensamento contrário àquilo que não é, porque é tanta gente a dizer o mesmo que depois torna-se difícil nós ouvirmos e escutarmos o silêncio da nossa própria voz. Porque começa na tua família, do modo geral. Claro que sim. E tens que enfrentar isso. Aliás, quando eu me decidi despedir, acredita que eu tive apoio de 0 pessoas. Pois. Era o momento de Covid também, não é? O mundo ia terminar. E foi em momento de Covid, ela nasceu em dezembro, a Pipoca, e em março entrou Covid. Portanto, eu até fiquei mais ou menos, não foi? Acho que até fiquei uma pessoa mais ou menos normal, a cuidar uma recém-nascida em momento de Covid em que não podia sair de casa. Mas quando eu me decidi despedir, epá, 0 apoio, porquê? O quê? Carro de empresa, salário não sei o quê, tu podes ter possibilidade de trabalhar em híbrido, não é? Começou a surgir e tudo mais. Portanto, é mesmo uma escolha que tem que vir de dentro de nós. Porque se nós formos buscar isso fora, o fora dura mesmo muito pouco tempo. E foi isso que também me permitiu ter essa coragem, porque eu não conseguia, era quase como se a minha saliva, sabes, na úlcera que eu te falei, quase como se eu me tivesse a envenenar a mim própria. Tipo, não, eu já não conseguia conceber voltar à Sonai. Exatamente. Mesmo tendo toda a possibilidade e abertura, que agradeço do fundo do coração, mas que já não te fazia sentido. Já tinhas um chamamento interior, tinhas um anelo. E por isso é que escrevi o livro sem saber, entre aspas, ler nem escrever, como eu costumo dizer. Porque ele, tipo, foi algo maior do que mim a dizer senta-te e escreve. Mas eu nunca escrevi. Senta-te e escreve, tens que escrever o livro. E porque e ele lá foi escrito em 7 meses e publicado em 12. Lá está, ainda tinha muito desse fogo de fazer acontecer. O livro ainda foi uma prova. No livro eu ainda tinha muitas sombras, era para provar aos outros que eu era capaz, porque o pessoal ria-se na minha cara, a dizer, mas tu nunca escreveste, vais chegar a escrever um livro. E eu disse, é? Então tu vais. E eu adorava dar chapadas de luva branca. E tinha que ser escrito. Not anymore. Tinha que ser escrito e tinha que ser escrito nesta altura em que eu tinha que ainda dar alguma chapada e provar coisas para depois perceber que afinal não preciso provar nada a ninguém e que o valor é interior. Exato. É o ser, não é o fazer, não é o mostrar. Portanto, foi um salto quântico que tu deste na tua vida. Basicamente, despediste, deixares o mundo corporativo dessa forma e começares o teu próprio caminho, não foi, Ângela? Foi um salto quântico. Completamente. Em alinhamento com a tua essência. Tu já nessa altura fazias desenvolvimento, autoconhecimento? Comecei na Sonai com uma coach, porque eu quando cheguei à Sonai eu vinha de uma empresa da Bosch super estruturada, disciplinada, rigorosa, e aquilo fazia match comigo, estávamos mesmo alinhados. E eu vou para uma Sonai de flexibilidade, à nossa maneira. Então tive aí um choque cultural, que eu falo disto mesmo muito, muito abertamente, mesmo com as pessoas que tive lá, e então eu tive mesmo quase para sair da Sonai, porque não me identificava, e eu disse, das duas uma, ou eu saio ou eu fico, mas faço trabalho, e percebo porque é que a Ângela, que era um must na Bosch e que estava no programa de desenvolvimento, de talent e tudo mais, porque é que agora é considerada uma besta, de ser demasiado exigente, acusavam-me disso, ser demasiado exigente, ser inflexível, de não ouvir, não escutar. Eu digo, como assim? Então veio um grande murro no estômago, com algumas reações de algumas pessoas, que foi a coisa mais valiosa que eu pude ter. Né? Em vez de apontar o dedo, eu disse,
espera aí, deixa-me ver se isto, não é? Se Foram isto... espelhos para ti, foram... Exato, foram espelhos que me ajudaram a ver aquilo que realmente muita gente não tinha a coragem, se calhar, de me dizer, ou porque estava mais alinhado e na outra empresa, tipo, isso era aceite e valorizado como valor empresarial, da disciplina, do rigor, de temos um workshop, a agenda tem que ser cumprida. Eu dizia, daqui a 10 minutos, malta, preparem-se, vão cada um fazer o seu pitch, apresentar, pau, 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 pau. Quando eu fui trabalhar para uma sauna, mais de, mas isto está-nos a correr bem, deixa fluir. Como? Ainda faltam 5 pontos na agenda, malta! Não vamos chegar! Oh, Ângela, depois marcámos uma segunda reunião para terminar. Isto para mim, Paula, nós estamos a falar nisto e parece muito básico, tipo, parece senso comum, mas isto mexia comigo, porque eu tinha planeado e queria controlar. Então eu também descobri que vinha a este mundo, nesta minha vida, trabalhar muito o controlo e a paciência. Uau. E portanto ir mais para o lado da aceitação e muito para o lado da empatia, de escutar, de estar mais sensível à necessidade dos outros, às minhas, em primeiro lugar, para que esborde para o Pires, mas estar mais sensível ao outro e não tanto ao resultado. E eu antes estava muito mais focada no resultado e não tão sensível nem a mim nem ao outro. Que bonito. A diferença de culturas e como ela nos influencia, não é, Ângela? E foi o melhor choque cultural que eu tive, eu tenho certeza absoluta, e foi aí que eu iniciei o meu processo de coaching. Então o meu processo de desenvolvimento pessoal, além das formações de, sei lá, de liderança e tudo mais, não é que isso também acabas por trabalhar muito, já li várias arestas, não é? Isso a Bosch e a Sonai têm excelentes programas de formação, mas mesmo assim aquele que eu senti, aquela chapada de luva branca em mim, foi mesmo quando eu iniciei o meu processo de coaching e percebi as minhas crenças limitadoras, as ideias que eu tinha sobre mim, o impacto que eu causava nos outros, que não tinha essa consciência, e no meu relatório eu lembro-me, dizia assim, porque às vezes a tua energia é mais agressiva, fria e exigente. E eu contrapus e neguei. Disse, não senhora, o que eu sou é direta, assertiva e ágil. Pois. Eu neguei. Isso foi só, sim, eu foi só quando perguntei a uma amiga minha que tipo, olha, tu achas desta frase? É que eu não concordo nada com isto. E ela viu-se um bocado atrapalhada. Coitada, e no outro dia estivemos a falar sobre isso e rimos-nos. E eu disse, olha, sabes quem é que me disse, não sei, foste tu que me disseste isso, que me ajudaste. Por isso é que os amigos às vezes não é só para dar palmadinhas nas costas, é para às vezes dar um puxão de orelhas. E ela disse-me, assim Ângela, tu às vezes interrompes as pessoas, és demasiado inflexível, e eu com aquele engoli em seco disse, ups. E a magia começou a mais profundamente, diria que aí. E depois nasce um livro. Um livro que que está aqui por ti. Uau! E porque é que ele está assim? Nós estamos a gravar antes, mas este episódio vai ser em setembro, portanto, isto já está a acontecer agora. Conta-nos porque é que o livro está aí todo embrulhadinho com essa mensagem. Conta-nos tudo, Ângela. Aqui com o ritual da clareza atrás. Tu tens um projeto de alcançar 1 milhão com o teu livro. Conta-te um bocadinho, para não estar sempre eu a falar, o que é que tu sentes deste movimento, o que é que tu sabes deste movimento, que também aceitaste para ser, a Paula é uma das embaixadoras, muito orgulhosamente que ela aceitou o convite e muito grata a ti, deste movimento, portanto, diz-me tu.
É uma honra, Ângela. Eu quando vi a tua publicação no LinkedIn, porque eu conheci-te através do LinkedIn, o LinkedIn é realmente uma excelente localização virtual para nós conhecermos pessoas maravilhosas. Já conheci pessoas incríveis através do LinkedIn. Obrigada ao LinkedIn, um beijinho para ti. Mesmo, obrigada ao LinkedIn. E para as pessoas que trabalham, para as pessoas que trabalham no LinkedIn e as pessoas que estão no LinkedIn. Isso mesmo, verdade. E quando me deparei com a tua publicação do livro assim, todo bonito e preparado, e começo a ler-te, eu pensei, eu autodenomino-me a Alice no País das Maravilhas, porque para mim tudo é magia. Einstein dizia, tu ou acreditas que tudo é um milagre ou que nada é um milagre. Eu prefiro a palavra magia, porque eu tenho a certeza, a vida é mágica, e tal como disseste há pouco, aquilo que nós somos é aquilo que nós vibramos, é aquilo que nós manifestamos. Não é o que nós queremos que nós manifestamos, é o que nós somos, que é muito exprimo. E eu tenho vivido realmente manifestações atrás umas das outras e tenho vivido magia como nunca antes na minha vida. E ao ver a tua publicação de colocar um livro através dos teus embaixadores, de pessoas que acreditam e que estão alinhadas com o teu projeto, um desses teus livros, num sítio aleatório, para uma pessoa pegar nele e, se lhe fizer sentido, lê-lo e depois passar a outro, deixá-lo novamente noutro sítio para que alguém o leia e espalhar a palavra desta forma, com investimento teu, eu estou-me a arrepiar toda, sem as pessoas gastarem um tostão, e o que isto pode transformar a vida de muita gente que vai ler o livro. Eu penso que é 1 milhão o teu objetivo. O objetivo, sim, é 1 milhão, sim. Eu acredito que vai ser ultrapassado, porque eu também sou uma senhora. É só o início, desculpem, são coisas que eu sinto. Não vai ser traduzida em várias línguas. Eu imagino assim. É por isto que eu estou alinhada com a Ângela, porque eu também é dream big. Se é para sonhar grande. É, não é, Ângela? É sonhar grande e sabes que é deixar fluir. Que é uma coisa muito... Há uma história que eu, nas minhas mentorias individuais, que costumo contar, que é, imagina que vais para Nova Iorque e que entras num táxi. E tu não conheces Nova Iorque, certo, Paula? Não conheço Nova Iorque. Não certo. Conheces. Então, tu entras no táxi, não sei o quê, e tu sentas-te. Qual é a primeira coisa que vai acontecer? Eu tenho que confiar, não é? Não sei. Não, praticamente. Tu entras no táxi, né? Fechas a porta e o que é que acontece a seguir? Levo-me a um sítio bonito. Claro, tu tens de dizer a mulher de Deus, vamos ser práticas, não é? Tipo, tens de dizer, olha, leve-me, ou o senhor vira-se para trás e tipo, where do you want to go? E pergunta-te algo do género, e tu tens de dizer uma address qualquer, não é? Pronto. Então tu dizes a tua morada, certo? Tens a morada para onde tu queres ir. E o que é que acontece a seguir? Bem, o táxi começa a andar, não é? Em direção... Boa, não é? Que ele carrega, tira o travão de mão e começa a andar, não é? E depois? Então, depois tens que confiar. É ele que vai ao volante, tens que confiar, não é? Se tu não... E tu não vais dizer, tipo, vir para a direita, vir para a esquerda, não vais ver se o Waze, sei lá, agora temos o Waze. És daquelas que vai abrir o Waze, ver se ele está a ver a melhor rota, ou confias? Se calhar a tentação é grande, porque vem o medo, e se eu não conheço nada, quem é este tipo? Será que eu estou segura? E o medo vai-nos fazer se calhar ver o Waze, mas se calhar era mais giro tu confiares e deixares que... Claro. É um ponto de vista. É o mais gira, mais não sei o quê. O que é que tu farias se tivesses hoje lá com acesso ao Waze? Antigamente não havia Waze. Hoje tens essa possibilidade. Tu entras no táxi, és daquelas pessoas que vai ver o Waze ou que não vai ver o Waze? Não, ia ver, sim. Ias ver? Pronto, ok. Vamos lá. Onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar a uma analogia, que é, todos nós temos sonhos. E o nosso sonho é a morada. Ok? Certo. É a morada que nós damos ao taxista. O nosso sonho. Leve-me para aqui, se faz favor. Que é o sonho de chegar a 1 milhão de livros com este movimento.
e tu terás os teus sonhos. Portanto, o sonho é a morada. O universo é o taxista. Isso. E nós somos os passageiros. O que é que nós vamos fazer? Vamos confiar e estar sossegadinhos a apreciar a viagem e chegamos ao destino e confiamos e fazemos a nossa parte. Neste caso, a fazer a nossa parte é, não é? E confiamos e vamos lá ter. Ou não vamos confiar e vamos começar a dizer, é melhor irmos para a esquerda. Olha que ali está não sei o quê. Não é? Começamos a planear e a querer controlar. Às tantas, estamos a demorar muito tempo para chegar lá. Epá, está a demorar muito tempo. Eu já sabia que não era por aqui. Olha, se faz favor, olha, ó taxista, se faz favor, olha, não é essa morada, está a demorar muito tempo, é outra. E o taxista estava a fazer um caminho até lá e nós é que somos os clientes e ele, ok, vamos para outro destino final, outro sonho. E às tantas estamos a controlar mais ou menos, e às tantas nós não temos a crença, o deixar fluir suficiente para acreditar que ele nos vai levar ao sítio da nossa morada. Então muitas das vezes como empresários nós temos esta tentação de estar a controlar e a dizer vir à esquerda, vir à direita. Então aqui a grande lei que eu adoro explicar é a lei do desprendimento, que é uma lei muito bonita, que é nós definimos o sonho. Então agora vou deixar de sonhar, é só o que vem do universo e não faço nada, tipo não tenho sonhos. Não, calma, nós definimos o sonho. Mas outra coisa muito diferente é nós desapegarmos-nos de controlar como é que vamos lá chegar. Ângela, então nós não vou fazer nada, vou esperar que chegue até mim. Também não é assim que funciona. Nós vamos fazer algum plano e nós vamos fazer a nossa parte, que é dar um passo, dar outro passo. E quando nós dermos um passo e algo não acontecer que não era por ali, nós estamos atentos àquele sinal. Se calhar não era por ali, vem outra coisa. E nós, em vez de forçar, que era aquilo que eu fazia antes, e isto eu desgastava imensa energia, disse, não, é para aqui, porque eu defini no cronograma que o segundo passo era este. E se calhar o universo está-me aqui a mostrar outro caminho mais simples. Só que eu, como defini um plano e estou focada no controle e não confio, eu sigo o meu plano. E o universo está a dizer, não, mas por aqui é mais simples, é mais fácil. Então, muitas das vezes nós acabamos por, ao não aplicar esta lei do desprendimento, não é? Que eu sei que é difícil porque eu era uma maníaca controller, ok, malta? Portanto, se eu consegui, malta, toda a gente consegue. Eu era a freak controller, eu tinha sempre o Excelzinho com o plano, com o cronograma ali direitinho, passo número 1 até ao 20, ao 20º passo, e se não acontecesse, forçava para acontecer daquela forma. Portanto, se eu conseguia largar um pouco o controle, ou até bastante o meu controle, o bastante é o comparado comigo, eu acho que qualquer pessoa consegue. Então acaba por ser esta reflexão que eu trago para aqui, quem é que nós somos em primeiro lugar quando entramos no táxi, se confiamos, ou se vamos ao Waze ver se não estamos a ser enganados e até perdemos a vista. Deixamos de ver os prédios, o parque, olha que lindo, até depois posso vir aqui, posso vir visitar isto, e nós perdemos isso tudo porque apenas estávamos no controle, obcecados com isso. E outra coisa também é a reflexão sobre esta parte do confiar e esta parte da paciência. Isso. Porque muitas das vezes nós queremos, mas depois achamos que tem que ser mais rápido. Lá está, achamos que tem que ser mais rápido. Perdemos a paciência e dizemos, afinal eu já sabia isto não ia funcionar. Fazemos um primeiro workshop, só teve 2 inscrições e afinal não era nada para ali. Então nós desistimos do nosso sonho. Porquê? Porque não foi validado por outro. Só que a validação, se for interna, nós vamos com o nosso sonho, olha, foram 2, ok, mas é isto que eu acredito e vou continuar com a segunda, com a terceira, com a quarta edição, porque é isto que eu vibro. Isso. E quando nós continuamos a acreditar, o universo continua a nos ajudar.
quando deixamos de acreditar, a nossa vibração baixa e nós começamos a ir para a parte do ego e do controlo, que muitas das vezes apenas nos tira energia. Então é tão fácil nós trabalharmos muito e vivermos pouco, sabes, Paula? Porque simplesmente queremos estar no controle e é muito difícil para nós às vezes confiar naquilo que não é tão visível. Pois. E depois queremos as coisas no nosso timing. E não é no nosso timing que acontece, é no timing perfeito da vida, porque o universo, quando tu estás a dormir, já está a orquestrar tudo para teu favor, para tudo fluir, não é? Portanto, é o confiar e fazer a nossa parte, dar passos de fé, não é? Sim, fazer um plano, obviamente, claro que nós não vamos chegar aqui e ter a irresponsabilidade de, olha, então vou-me sentar aqui à espera, não, é fazer algo para, mas depois, entretanto, não correr como estar atento a estes sinais que às vezes o universo nos mostra de outros caminhos. Eu lembro que as pessoas agora perguntam e perguntavam uns tempos atrás, olha, qual é o teu plano para os próximos 6 meses do negócio? Porque eu tinha o plano feito para 6 meses, para um ano, pronto, máximo um ano, porque a partir daí também para mim era futurologia. E eu passei a dizer que o meu plano era aguardar e confiar. Uau. Eu já tenho o sonho, eu já dei a morada. Isso. Eu já dei a morada. E tenho dado alguns passos. E a partir daí eu não preciso de controlar tudo aquilo que vem até mim. E o que tem acontecido é que vem tudo até mim, clientes, workshops, parcerias, sem, entre aspas, eu fazer nada. Uau, pois. Porquê? Porque eu estou numa vibração e tenho trabalhado a minha vibração, que era uma coisa que eu, se soubesse mais no início, faria mais, que era dedicava menos tempo a fazer tarefas e dedicava mais tempo a trabalhar na minha energia, a subir a minha energia, porque a lei da física quântica é clara. Tu atrás o que és? Tudo aquilo que tu estás a vibrar, tudo aquilo que tu és, não é? Se tu estás em bondade, atrás pessoas bondosas, se tu estás em equilíbrio, se tu estás em confiança, atrás confiança, se tu estás a vibrar em preocupação, vais atrair clientes preocupados, se estás a vibrar em ansiedade, vais estar a atrair clientes que estão em ansiedade e que não te vão comprar os teus produtos, porque tu próprio estás a vibrar em ansiedade, tristeza, preocupação. Então se eu soubesse disto, da lei da ressonância magnética mais cedo, que é eu atraio aquilo que eu estou a vibrar, eu ainda tinha conseguido atrair até mim, porque no início quando trabalhava 4 horas, mas era modo sniper, era muito do controle e não tanto da leveza. A leveza começou a ser mais há poucos anos atrás. E então teria feito isso, e então é um bocado esta reflexão que eu deixo para as pessoas que nos estiverem a ver, quem é que são como ocupantes do taxista e o que é que estão a atrair para a sua vida, porque é só olhando para nós que nós também podemos perceber o que é que estamos a plantar, no fundo, e que vamos colher mais cedo ou mais tarde. Vamos escolher, sim, sem dúvida. Um desses ingredientes de trabalhar a nossa vibração, e tenho a certeza que tu fazes o mesmo, é a gratidão, que é tu ages, na verdade, como se já tivesses recebido, não é? E isso é tornar-nos unos com o nosso sonho. E quando nós nos fundimos com o nosso sonho, inevitavelmente ele torna-se uma consequência e manifesta-se. Uma consequência da nossa vibração, da nossa frequência. Isso é magia, ver isso acontecer nas nossas vidas. E o mais bonito ainda, Ângela, e provavelmente tu sentirás o mesmo, é tu agradeces algo e quando recebes é muito maior e mais bonito do que tu imaginavas. É verdade. Eu às vezes ainda fico assim, eu ainda sou muito cética. Eu ainda sou daquelas que tento ver se isto tudo do mundo invisível e que eu não consigo, não é? Não consigo tocar nisto, eu só consigo sentir, mas eu também percebi no caminho que eu não preciso de entender tudo racionalmente. Algumas coisas eu só preciso de sentir, e se eu sentir que isto me faz sentido, então
está tudo bem, não preciso de outra justificação ou de argumento científico mais. Mas sim, e voltando ao movimento do livro que estávamos a falar, eu sempre quis, o livro tem neste momento 3 edições, está no 3º ano. Uau, parabéns. Um livro sem editora, que supostamente já devia ter morrido na primeira edição, mas que não, mas que vende e que continua a chegar a várias pessoas todos os meses. E então eu sempre tive o sonho, quando o escrevi, de o deixar, de o colocar nas bibliotecas. Eu pensava nisto, olha, em todas as cidades de Portugal, de não haver desculpa. Eu não tenho 17 euros ou 19 euros para comprar um livro. Um negócio, cuidado, quando nós não temos esse dinheiro para comprar um livro, investir em conhecimento, mas tudo bem. Então eu vou ajudar a que nem sequer essa desculpa haja. Ele vai estar em todas as bibliotecas municipais do país. Esta era a minha ideia inicial. Depois, entretanto, e lá está, e estava ali, mas não se concretizou, porque não era o timing certo, era agora. Porque agora entrou uma pessoa na minha vida, que é o Jair Romano, que ela é, além de ser uma pessoa incrível, e que acredito também que está muito alinhado com aquilo que nós falamos, acabámos por fazer aqui uma parceria, somos parceiros de negócios, e ainda bem que o Jair entrou na minha vida, porque a área dele é de marketing, estratégia em marketing, não é? E é uma área que marketing para mim, eu o que sei é construir os bases, pilares, negócio, tudo, liderança, comunicação, gestão de projetos, massa. Na parte de marketing já não é tanto, não é a minha cena, não é a minha especialidade. E então ele vem aqui, entra aqui, isto é preciso dizer, porquê? Porque isto não é um movimento que nasceu só de mim. E eu preciso trazer o Jair para aqui. E para quem quiser subscrever a newsletter dele, que é Liberdade, é incrível. E vão vê-lo falar sobre algumas coisas que nem sequer são marketing e que têm muito a ver com esta leveza, com esta filosofia de vida mais leve. Então nós estamos muito alinhados também na filosofia de vivermos a nossa vida. E ele surgiu na minha vida, eu fui mentora, eu fiz mentoria com ele foi meu mentor de marketing, antes de nos tornarmos aqui parceiros também desta parte mais profissional. E então esta ideia de ser encontrado numa casa de banho, do livro ser deixado num banco público, de ter uma landing page para registarmos onde é que o livro está a ser encontrado e tudo mais, isto depois já foi tudo o acrescento dele. E então, tipo, para trás e para a frente, eu disse, mas espere, ainda falta aqui qualquer coisa, aqui tem que ser um livro diferente, tem que incluir qualquer coisa. Então veio uma ideia do Ritual da Clareza, que é algo para acompanhar a leitura do livro. E agora depois, quando tu receberes para deixar ficar o teu, também vais conseguir ver. Lindo. E é o que é? O Ritual da Clareza une 2 mundos. A parte mais do empreendedorismo, da ciência, e por isso tem post-its e uma caneta lá dentro, para passar da teoria à prática, com o livro, dos ensinamentos do livro, passar da teoria à prática. E depois tem uma parte mais espiritual. Então o que é que tem? Tem alfazema, para quando nós estamos a ler o livro, entrarmos num modo mais de calma, de eliminar as distrações e estarmos mais conectados connosco. Tem também aqui o louro. O louro representa prosperidade. Em Roma, se nos lembrarmos, eles até usavam, não é, aquelas coroas. Qual é a folha que está lá? A folha de louro, porque é abundância financeira no negócio e não só, na vida. Então tem uma folha de louro e tem uma pedra que é a jaspe vermelha. Eu sou reikiana, portanto eu pratico reiki e agora sou nível 3, estou no nível de mestre e o reiki tem-me ajudado muito mesmo em termos energéticos, a equilibrar meus chakras, a curar-me. E tenho aqui esta pedra da jaspe vermelha que representa muito o chakra da raiz. O chakra da raiz é onde nós temos basicamente as virilhas e, portanto, representa muito o enraizamento, o fazer acontecer, a ação.
E colocar esta pedra ao lado do livro, quando está o empreendedor a passar da teoria à prática, vai ser espetacular. Porque esta pedra traz mesmo a energia de ação, de fazer acontecer. Então, o kit, e depois tem lá uma folhinha que explica tudo isto, lá dentro do ritual da clareza. Então eu senti também que não podia ser só o livro a ser distribuído, sim, que tinha que haver aqui algo um bocadinho mais especial para a pessoa que o vai receber, tendo em conta que eu acredito nesta união entre a parte mais racional e a parte mais intuitiva. E portanto, isto cumpre o livro tem, e o Ritual da Clareza, acredito que vem fazer, ou fiz com esse propósito de unir estes dois mundos. Para quê? Para uma vida, mas também um negócio mais leve. Maravilhoso. E Ângela, deixa-me só perguntar-te uma coisa que provavelmente se calhar te ias dizer, que é, tu também desejas que quem sentir que esse livro não é para si, que o deixe para outra pessoa, não é? Uhum. É muito giro, porquê? Porque quando eu deixei o meu primeiro livro, eu deixei no Bom Jesus de Braga, que eu sou de Braga, e eu fiquei assim, sabes, com aquela coisa tipo, a ver quem é que ia pegar nele, tipo aquela coisa de tipo, quem é que vai? O primeiro é sempre aquela coisa mais entusiasmante. E foi engraçado que eu vi uma pessoa a subir os escadórios, pegou no livro, porque depois o livro vem com uma etiqueta, com uma mensagem tipo, olha, não estou aqui perdido, eu vim aqui, estou aqui porque vim aqui para te encontrar, e se tu estás aqui é porque tens que me ler agora, foi um sinal, não sei o que mais. Ou seja, ele vem com uma mensagem que indica que ele não está perdido. E depois outra coisa também muito boa, que é o próprio título do livro, Aprende por ti, a arte de gerir o teu negócio, também acaba por ser clara. Se a pessoa não tiver um negócio, o que é que eu vi? Eu vi aquela pessoa a pegar no livro, a ler e a voltar a pousá-lo. Não é para mim. Não é para mim. Epá, é tão lindo, estou toda arrepiada. Porquê? Porque é o tal largar o controle. E os embaixadores ficam muito preocupados com o livro, que é, Ângela, e depois se é apanhado, se é vandalizado, isso vai para o lixo, isso vai não sei o que. Eu tipo, não te preocupes, não vai acontecer nada disso. Porquê? Porque o livro está lá e está com a vibração certa para encontrar a pessoa certa. E isto vai acontecer. E então é muito giro de perceber que as pessoas que percebem que aquilo é especial, mas que não é para elas, também entendem e deixam ficar para a pessoa certa. É lindo. E mesmo que alguém vandalizasse, havia um propósito. É porque tinha que ser vandalizado. Mas ia parar às mãos certas. Portanto, está tudo certo. Está tudo certo, é isso mesmo, tudo é perfeito, sem julgamento, sem apego ao resultado, mas deixar fluir, e a vida faz o seu trabalho, não é? É maravilhoso. Eu acho isto lindo mesmo, acho maravilhoso mesmo. E Ângela, eu conheço muitas pessoas maravilhosas no LinkedIn, mas assim com essa vibe tu tens, com esse acreditar mesmo naquilo que as pessoas possam achar mais louco, conheço muito poucas. E fico mesmo muito grata por teres aceitado o meu convite e ter-te aqui mesmo. Ângela, com isto, gostava que explicasses aqui o nome da Equal, porque há aqui um significado. Ui, tu nem sabes. Sabem, mulheres, quando nós vamos escolher o vestido de noiva, para quem não é, tipo, vai casar, então tipo, o vestido de noiva tem que ser, não é? Quando é o tal, tu não tens dúvidas. Olha, o nome, até chegar ao nome, eu depois contratei uma designer para fazer a parte do logotipo, do nome e tudo mais. E eu dei as palavras-chave, público-alvo, tudo isso, esse trabalho todo feito nada. Ela fez-me uma proposta e eu disse, não é este o vestido. Eu fiquei, olha, foram meses com o nome. E isto também tem uma lição. Lá está. Porquê? Porque eu estava a querer controlar que ia ser naquele momento que eu ia ter o nome da Equal. E não era para ser naquele momento. Então quando é que foi? Quando é que eu encontrei o vestido de noiva que era o meu? Eu chateei-me.
E disse ao meu marido, eu não vou pensar mais no nome. Acabou. Não vou pensar mais no nome. E fomos passar, nesse fim de semana, fomos passar uma noite ou 2 noites a um hotel que nós gostámos ali muito, em Ribeira da Pena. Sim, Ribeira da Pena. É o Pena Park Hotel. Publicidade. E nós fomos lá passar 2 noites. E eu estava mesmo aborrecida, estava mesmo frustrada, porque eu estava a trabalhar naquilo, tinha pago o trabalho à designer e aquilo não era o nome. E eu fui para lá e disse mesmo, eu nem vou pensar mais nisto. Às tantas, eu estava a ler um livro de marketing, que eu também gosto de, como empreendedora, acredito que muitos de nós tentamos fazer de tudo logo no início. E eu também quis fazer no início, para perceber um bocadinho de tudo. Pronto. E agora é que consigo delegar e tudo mais, mas no início fazer tudo. Então estava a ler sobre marketing, que era uma área que eu não dominava. Eu lembro-me de ter lá um exercício por causa do nome, mas eu estava super relaxada. Nem era fazer aquilo. E eu lembro-me de ter ido à recepção. Eu disse, vou fazer este exercício que está aqui. E fui à recepção pedir uma caneta e um papel, que ainda hoje os tenho, porque foi daí que surgiu. E eles lá me deram a caneta e o papel e eu vim para lá e comecei a escrever, a fazer o exercício todo. Quando eu no final chego, porque depois aquilo era um exercício de escrever aquilo que fazia, como se fosse um post no LinkedIn, eu tinha direito a X caracteres, até que ia afunilando Twitter e não sei o quê, cada vez menos caracteres, até chegar, porque não era do nome, tinha a ver com o negócio em si. Não era específico do nome, se fosse do nome eu já tinha mandado dar uma volta àquele livro. E como era do negócio, eu fui fazendo aquele exercício até chegar ali a uma coisa que só podia meter para aí 2 ou 3 palavras. E vem a palavra de igualdade, todos, e a parte do impacto, de ser também de ser acessível a todos. E quando me vêm essas palavras, eu disse, exato, tipo, ok, tem a ver com isto. E cheguei à equal que tem o I de impacto, equal de igualdade entre todos, ou seja, de ser acessível a todos, e depois all, não é? Que é, no final, todos, acessível a todos. Então, o objetivo do meu negócio é, no fundo, trazer um impacto igual para todos, tornar acessível aquilo que eu vi muito nas multinacionais e que há conferências onde estavam as Googles da vida, onde estavam as Ubers da vida, onde estavam as Amazones da vida, e eu estive lá. Eu estava nesse mundo das grandes. E sabes o que é que eu pensava? Pois, se isto não é justo, que eu tenho a ferida de injustiça. Quem quiser ler as 5 feridas, só façam uma coisa. Não leiam o livro da Liz Borbot das 5 feridas emocionais quando estiverem grávidas, está bem? Que eu, a nível hormonal, li isso quando estava grávida e foi muito mal, que eu rejeitei esse livro durante anos. Levei assim um pack. Mas descobri uma coisa muito importante, que temos várias feridas, mas temos algumas mais exacerbadas, e eu tenho a ferida da injustiça em mim. Ou seja, tudo tem que ser justo, tudo tem que ser, não é? De equilibrar a balança. Então vem muito daí a parte da igualdade, não é? Do equilíbrio acessível para todos. Então impacto igual para todos, equal. O all com 2 L's, porque tem o all de todos. Lindo, maravilhoso. Eu queria que ficasse. E pronto, e depois aí chorei quase lágrimas, porque depois era o vestido de noiva que afinal me caía bem e que era aquele. Sabes quando tu sabes, tipo, é este? Sim. Pronto, eu acho que as pessoas vão perceber. Eu encontrei o vestido de noiva aí no hotel quando decidi relaxar. Isso mesmo. Quando eu permiti largar o controle. E isto para mim também foi uma lição, que é, cada vez mais o universo me estava a dizer que é, eu vou-te dar as respostas quando tu estiveres preparada e largares o controle, meninas. Porque enquanto estiveres no controle, a querer controlar tudo e todos à tua volta, e que aconteça quando tu queres, tu não vais ter aquilo que queres. Porque lá está, eu venho trabalhar o controle e a impaciência.
E o universo não me deu a resposta. Só me deu a resposta quando eu relaxei e disse, pronto, vai ser quando tiver que ser, eu não vou pensar mais nisso. Pronto, foi rápido, pumba, chegou. Verdade, é mesmo, Angela, é tão lindo, eu sinto tanto na pele o que tu estás a dizer, é tão bonito o teu testemunho. Acontece exatamente o mesmo na minha vida, quando tu largas o apego ao resultado e estás no presente a seres tu mesma, alinhada contigo, alinhada com o amor, que eu acredito que é a nossa essência, o inesperado Acontece. E tu, o que é que se passou aqui? É maravilhoso. É tão fácil que até agora, quando eu tenho as minhas newsletters, que eu faço semanais no Substack, para quem quiser até ler, pode ser interessante, pode retirar daí alguma coisa. Tem sido um processo de voltar à escrita muito bom. E sabes quando flui? O último eu lembro-me que foi, eu peguei no lápis e não parava de escrever. E depois foi passar do papel para o computador e o artigo estava feito. E eu fiquei, uou, o que é que aconteceu? Porque eu fui fazer o meu processo de alinhamento, pedi para ser canal de cura através das palavras, e então, tipo, aquilo fluiu tão facilmente que é tão bonito como às vezes nós tentamos ir mais rápido a controlar. Ai, não tenho tempo para fazer aquela meditação, ou não tenho tempo para respirar, ou para fazer uma respiração profunda. E tudo custa muito mais e tudo demora muito mais tempo. E é isso que eu também faço muito nos workshops e nas mentorias. É este processo, não é? De quanto mais centrado e menos no controle estiver e mais a confiar no taxista, sabe o que faz. Porque em Nova Iorque ele conhece aquelas ruas como ninguém, ele sabe como nos levar lá. Nós não precisamos preocupar, é só sentar e apreciar a vista. Tudo vai acontecer. Então tem muito a ver com isso. É uma dança com o universo, não é, Angela? Nós temos aqui este equilíbrio e sabermos largar o controle e deixar fluir e ser. É muito difícil. Mas é uma dança permanente, não é? Tu sentes isso em ti? Ou seja, tu, por curiosidade, sempre gostaste muito de controlar, ou eras assim mais moderado, ou estás a trabalhar nisso? Eu acho que todos temos, Angela, uns de forma mais consciente do que outros, e eu, sim, de forma consciente, sim, gosto muito lá das coisinhas todas ali controladinhas. Pois. A minha agenda tem tudo ali certinho, se alguma coisa foge, mas já também estou a aprender a libertar-me disso e a confiar mais, e mesmo quando as coisas menos boas acontecem e tu consegues rir-te no momento e perceber, ok, universo, não tinha que ser. Não, tipo... e não só, sabes, o universo usa, a vida usa coisas menos agradáveis para tu teres a oportunidade de ser diferente, de ser a nova pessoa, de ser aquela que confia, aquela que até se ri porque sabe que alguma coisa boa vai nascer daí. E então estou nessa aprendizagem também. E é lindo. Acho que estamos todos. Nós já estávamos no estado de iluminação, já não estávamos cá. Isso. E é maravilhoso estar sempre a aprender, o eterno aprendiz, a eterna aprendiz, não é? É isso. Exatamente, que é a mascote aqui da Equal. Exatamente. Ângela, tu gostavas de explicar a quem ainda não sabe, toda a gente já ouviu falar em slow business, mas... acho que não, acho que nem toda a gente ouviu falar de slow business. Queres falar um bocadinho? É muito engraçado, sabes porquê? Porque é muito engraçado mesmo, porque as pessoas dizem assim, ai, olha, mas tu não devias pôr como slow business, porque dá logo assim má impressão, sabes, tipo de lento, negócio lento. Ai, eu acho que tu não devias pôr isso no nome. Olha, se tu soubesses a quantidade de pessoas que eu já tive a dizer, mas pronto, então fala sobre outra coisa, sobre resultados, não tem a ver com isso. Porque o slow business, ainda assim, só muito rapidamente a origem,
Isto tem a ver com um movimento que Carlo Petrini fez nascer em Itália. O que é que ia acontecer lá na praça? E agora não me perguntem o nome, malta, que eu não decordo detalhes. Mas havia lá uma praça espetacular em que ia abrir o Mac. E então o Carlo Petrini, o que é que ele queria? Ele defendia a gastronomia local. Ele estava a ver o mundo a evoluir de uma forma tão rápida que as pessoas estavam a almoçar com o telemóvel. Isto não é estranho, para não, aquilo que eu estou a dizer, para não. E almoçar ao telemóvel, em reuniões com os fones, tudo muito rápido, tudo muito apressado. Ia nascer essa loja do Mac lá, nessa praça super famosa. E ele conseguiu que várias pessoas aderissem ao movimento do slow food. E o slow food, e daí nasceu depois o slow travel, slow business, slow city, slow design, slow content, slow life, que eu também sou mentora, slow business e slow life, nasceu tudo daí. Mas o slow food não tem a ver, o slow não tem a ver com lentidão, tem a ver com equilíbrio. É essa a palavra-chave do movimento slow, seja ele para business ou para travel, tem a ver com equilíbrio. Então, o que ele queria era promover um equilíbrio entre o tempo de refeição, mas haver um respeito pela gastronomia, por respeitar os ritmos biológicos dos alimentos, por respeitar o momento da refeição, colocarmos um tomate de cereja à boca, fecharmos os olhos. Quantas vezes é que fazemos isto? Trincarmos e deixarmos sentir a textura, o sabor, as sementes a passear na nossa língua, tudo, ativar os 5 sentidos, não é? Então, este respeito da hora da refeição, esta conexão com o presente, este alinhamento entre termos que ter um trabalho e fazer acontecer, mas termos espaço para nos nutrirmos e estarmos conectados connosco. Então o slow food é tão bonito. Eu tento me lembrar o momento, sabes, em que eu me cruzei com este conceito, porque foi aquele momento que eu disse, é isto. Não é slow food, é slow business. Eu devo ser, em termos mundiais, só existem 3. Portanto, é um conceito que não tem muitos fãs, não é muito viral, nem muito fashion, porque remete, para quem não conhece, para a parte da lentidão, mas é apenas desconhecimento, porque slow tem a ver com este equilíbrio entre dar e receber, o equilíbrio entre o racional e o espiritual, o equilíbrio entre nós conseguirmos fazer acontecer e o ser. Então, tal como Buda defendia, e é muito gira a história do Buda, não é? Ele era um príncipe muito rico, muito, muito riquíssimo, que o pai nunca permitiu, o rei, nunca permitiu que ele conhecesse o sofrimento. Buda não sabia o que era uma pessoa doente, Buda não sabia o que era uma pessoa triste, Buda tinha tudo aquilo que queria, o príncipe, porque o pai proporcionava tudo para eliminar tristezas e sofrimentos da vida do filho. E o filho, com aquela riqueza toda, com todos os brinquedos e mais alguma coisa a satisfazer as suas vontades, sentia um vazio interior e decidiu fugir do palácio. E diz, o dinheiro é a maior podridão, dizia ele, na altura, no início, é a maior podridão e causa de sofrimento do ser humano. Então eu vou eliminá-lo da minha vida. Porque a causa do Buda foi descobrir qual era a origem do sofrimento do ser humano. Então ele foge do palácio e faz um voto de pobreza, em que ele diz, não, tudo agora que for dinheiro, eu não quero ter nada a ver, porque o dinheiro trouxe-me sofrimento, trouxe-me vazio interior. Então, eu não quero roupas, eu não quero nada. Então Buda despiu-se de tudo, vivia numa floresta, vivia de pessoas que lhe davam alguma coisa, portanto ele passou também um processo do outro extremo. Até que ele também percebeu que não era a pobreza extrema que trazia e que aliviava o vazio interior que sentia e a sua incompletude. Então ele percebeu, e fala-se tanto no budismo, do caminho do meio, em que
não é o dinheiro, não é falta do dinheiro, não é algo exterior a nós, que a verdadeira paz e leveza vem de dentro, não vem de termos muito dinheiro ou de não termos nenhum dinheiro e nenhumas posses, vem de dentro. Nós podemos ter todo o dinheiro do mundo e sentirmos-nos vazios, ou podemos ser milionários e sentirmos a pessoa mais completa, porque aquilo não diz nada sobre nós. Então o Buda veio nos ensinar muito este caminho do meio, o caminho do equilíbrio, entre não estar num extremo e também não estar no outro. E vem de dentro, sempre. E que vem sempre, nunca depende de fora, nunca depende daquilo que eu tenho, nunca depende do outro, nunca depende do chefe, nunca depende dos impostos, nunca depende do outro, depende de nós. Eu costumo contar a história de um caso real, ok? Isto é um caso real, que era um pai que tinha 2 gêmeos e o pai era alcoólico e batia nos miúdos. A mãe acho que já não era viva e ele estava a educar os miúdos e portanto ele batia, ele maltratava os miúdos tiveram estes gêmeos tiveram uma infância horrível mesmo. Quando eles cresceram, um dos gêmeos já tinha sido preso várias vezes, como o pai, não é? Roubava, tinha uma vida muito má, era muito agressiva, bebia, pronto. E o outro irmão, gêmeo, tinha uma vida bem sucedida, não é? Segundo os padrões da sociedade, tinha mulher, tinha casa, tinha condições financeiras, e isto despertou a curiosidade dos cientistas. E foram entrevistar. Então foram entrevistar o gêmeo que era igual ao pai. E o gêmeo disse: vocês não imaginam a minha infância? O meu pai era alcoólico, ele batia-nos, ele maltratava-nos. Como é que eu podia ser diferente dele? E depois vão falar com o outro irmão, o supostamente bem-sucedido, não é? Para a sociedade, tinha dinheiro, tinha família, tinha tudo. Ele disse: vocês não imaginam a minha infância? O meu pai era alcoólico, ele tratava-nos mal. Vocês nem imaginam a infância que nós tivemos. Como é que eu podia ser igual a ele? Então está sempre em nós, está sempre em nós esta possibilidade, que às vezes não é fácil, que às vezes não é o momento, que às vezes não acreditamos que é por aí o caminho. Eu era super cética em relação a estas questões mais espirituais. Rejeitava-as, negava-as, gozava. Não era o momento. Não era o momento. Não era o momento. E se calhar há pessoas que nunca vai ser o momento, mas é porque também não tinha que ser o momento. Exato. E está tudo bem. Portanto, lá está. Antes eu estava às vezes numa vibração de convencer o outro, sempre estive, de argumentar e convencer que isto é que era, e agora vejo os meus amigos dizem: tu agora já não dás pica, não dás pica, tu não respondes de volta, anda lá, estavam à espera da Ângela que lutava para ganhar aquela discussão e ser a última a falar, e dar o último ai, nem que fosse só para ficar por cima, olha aqui, só para ficar por cima. O que é que isso significa, não é? Isso é que é ganhar a bicicleta? É que é ter a última palavra? Parabéns. Então, até os meus amigos me notam muito, muito, muito isto do género. Eu dou a minha opinião, é isto que eu acredito, e a outra pessoa do outro lado à espera diz: ok, então é a tua opinião, está tudo certo, não... Mas então, devia haver mais estudos científicos e não sei o que. Eu disse: não é por aí, porque as pessoas, os estudos científicos existem da mesma forma, disponíveis universalmente, e as pessoas no Oriente não precisam de estudos científicos, se calhar sentem e vivem. Então, se calhar nós no Ocidente precisamos de estudos científicos, mas não é por aí também que vamos, porque não se trata de entender, trata-se de sentir. Bom, Ângela.
Portanto, É isso. o meu amigo levou, eu disse, ele, não, sabes quando tu não tentas convencer porque estás tão confiante na tua própria certeza que a certeza do outro já não te Abala. já não incomodas, já não tem que mudar a opinião do outro, a opinião do outro está certa para ele. Sim. Está tudo bem, porque eu também já estive do outro lado e percebo que é muito difícil entender aquilo que não se sente. E não temos que convencer ninguém de nada. Não. Por isso é que eu vou atrair até mim pessoas que estão na mesma vibração e que acreditam no mesmo que eu. Eu não tenho que trabalhar com toda a gente, como antigamente eu pensava. Quando eu fundei a Equal, eu sofria de impotência porque eu via as pessoas a passarem por burnouts e eu dizia, mas eu consigo salvar-te, vem até mim que eu salvo-te. Epá, Só que não. por potência. Não tenho que salvar ninguém, malta. Pá, se calhar aquela pessoa precisa de ir mais a fundo para depois dar outro salto, mas nem é comigo, é com uma pessoa mais racional, é com uma pessoa que se calhar acredita e vibra no mesmo alinhamento, não é? E eu estou aqui para apoiar ou para guiar, o que for, para partilhar, para orientar. Quem também acredita neste caminho mais do meio, em que nem é tanto um lado, nem é tanto o outro. E portanto eu não preciso salvar toda a gente e cada um seja responsável por si. É mesmo isso, cada um com o seu caminho. Minha querida, estamos quase com 1h30 de gravação. Ai Jesus, olha, nem dei tempo pelo tempo passar. Ai Jesus, falei tanto. Percebes? Eu sabia que isto ia passar rápido. Então vou pedir-te, depois de tudo aquilo que já nos deixas, que é tão maravilhoso, tão luminoso e tão inspirador, Ângela, se tens uma mensagem final que possas partilhar com quem nos está a ver e a ouvir. Vou sentir. Espera. Que não há conselhos, nem a resposta está fora. Muitas das vezes nós buscamos a resposta fora quando a resposta está dentro de nós. E então é quase como tudo aquilo que está a acontecer neste momento é aquilo que tem que estar a acontecer. Mesmo que uma pessoa não entenda aquilo que, ou mesmo como, por exemplo, eu não entendia a questão dos abortos e ficava muito zangada porque é que isto me aconteceu a mim. Então mesmo que às vezes não consigamos entender, que não precisamos se calhar de entender no momento, não é? Então talvez a mensagem seja mesmo esta de está tudo certo como está a acontecer neste momento e não precisa de ser diferente. Só se a pessoa sentir que precisa de ser diferente. E quando isso acontecer é quase como o vestido de noiva que nós sabemos, tipo, não temos dúvidas. Porque quando nós não temos dúvidas é a alma a falar. E às vezes quando temos dúvidas é porque ainda não está... É porque vem o ego e consegue abafar. Então esta mensagem de estamos onde devemos estar. Acho que é importante nós termos mais bondade para connosco e não sermos tão exigentes, porque nós somos muito exigentes connosco próprios. Obrigada, Ângela. Obrigada eu, minha querida. Olha, que bom mesmo, que episódio super inspirador, eu estou de coração cheio e tenho a certeza que quem nos ouvir e vir vai ficar de coração cheio também. E tenho a certeza, quem tiver que ver, que vai vir e ouvir. Ângela, muito grata mesmo por teres aceitado o convite. Parabéns pelos teus projetos, por tudo aquilo que estás a fazer e pelo que ainda vais fazer, pela marca das tuas ações, da tua visão, da tua coragem de te entregares ao teu propósito e seguires o teu coração, que vai marcar vidas, que vai tocar vidas pelo mundo inteiro. Também acredito nisso, ok? Também acredito nisso. E olha, tudo a fluir,
tudo a fluir de forma linda. Go with the flow, deixar fluir, metermos-nos no táxi, dar a direção e apreciar a vista. Isso mesmo. Meus Minha querida. Obrigada. Beijinho grande. Beijinho. Obrigada eu, muito obrigada eu. Obrigada, um beijinho. Um beijinho. Malta, só para vos dizer que os contactos da Ângela vão ficar todos aqui em baixo e também vou deixar o do Jair Romano. E espero que gostem ou que tenham gostado e até ao próximo episódio. Beijinhos a todos. Mais um beijinho, Ângela. Gratidão. Tudo de bom.